Dominando a ferramenta de revolver. Bom, pessoal, nessa aula aqui a gente vai aprender sobre a terceira ferramenta de modelagem aqui do Revit, que é a ferramenta de revolver, tá? Não confunda com revólver, tá? Eu antigamente acabava falando revólver, mas não é revólver de atirar, não, é o revolver mesmo, tá? Revolver de revolução. A gente basicamente desenha um eixo, tá? A gente faz um desenho que vai girar em torno de um eixo só, tá? Vou mostrar aqui para vocês na prática como é que funciona. Parece um negócio mais complicado, mas não é não, tá? Então, seguinte, tá? Vou excluir aqui. Na verdade, eu vou deixar aqui o meu cilindro, que é sempre bom para exemplificar, beleza? Mas a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. A ferramenta de revolver, eu não vou desenhar ela no meu nível de referência. Eu vou desenhar ela no meu nível, aliás, na minha vista, né, de parte frontal, tá? E aqui a gente tem, né, nossa vista frontal do nosso cilindro, né? Então, lembrando, eu tenho aqui um cilindro que eu fiz com a ferramenta de extrusão, tá? Só desenho um círculo, esse círculo ganha um volume e vira um cilindro, tá? Como vocês já viram, eu posso também fazer um cilindro com a ferramenta de mesclar, mas ela não é tão útil para fazer o cilindro em si. Se você fizer um pé de cadeira mais personalizado, que é inclinado e tal, a ferramenta de mesclagem serve, tá? De mescla. Mas aqui agora a gente vai fazer ela de uma forma diferente, tá? Não é a forma convencional para fazer o cilindro, eu realmente prefiro com a ferramenta de extrusão, mas para vocês, para facilitar o aprendizado de vocês, eu vou mostrar aqui como é que faz. Então, ferramenta revolver, tá? O que é que a gente faz? A gente faz uma revolução aqui, tá? Que é o seguinte: a gente primeiramente vai definir o nosso eixo, tá? Vocês vão ver aqui que tem agora essa opção aqui de linha do eixo, tá? Linha do eixo é só realmente você fazer a linha aqui, ó. Eu posso fazer tanto para o lado quanto aqui para cima, tá? Eu vou fazer aqui para cima justamente para a gente fazer o nosso cilindro da forma correta. Aqui não importa se você vai fazer ele com 3 metros, com 1 metro, 10 centímetros, 1 centímetro. Eu vou fazer ele aqui mais para cima realmente para a gente destacar essa linha de eixo, tá? Eu gosto de fazer ela destacada. Ou se, por exemplo, você for fazer um objeto para cima, eu coloco ela aqui para baixo. Sempre para ela se destacar e eu saber onde é que essa linha tá. Então aqui eu vou colocar ela com 3 metros, tá? E agora a gente seleciona aqui, ó, linha de limite. E agora sim a gente desenha a nossa forma aqui. No caso, eu quero fazer esse cilindro aqui, né, ele tem, ele tem mais ou menos aqui 92 de largura. No caso, ele tem 92 de diâmetro. Eu vou fazer aqui um retângulo, tá? Isso mesmo que vocês estão vendo, um retângulo. Que ele vai ter 92 dá 46. Então ele vai ter aqui, ó, 46, 0,46, tá? Por 2, ok? Que é a altura do nosso cilindro. E é o seguinte, por que eu fiz um retângulo? Se você reparar e você ver aqui, o cilindro, na vista de frente, ele parece um retângulo, né? Então, é basicamente isso. Eu criei minha linha de eixo e agora eu preenchi aqui a metade dela. Sempre, 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 esse desenho aqui tem que estar até o limite da linha. Você pode fazer o que quiser, né, dessa linha para cá, mas você nunca pode ultrapassar ela, senão justamente vai dar erro aqui no seu perfil, tá? Ele não pode cruzar essa linha de eixo, tá? Aqui, como vocês viram, eu vou deixar com 46, tá? E aí eu dou um concluir. E aí, ó o que a gente fez? A gente fez exatamente o mesmo cilindro, tá, pessoal? Só com a ferramenta de revolver. Então, como é que essa ferramenta basicamente é utilizada? Vocês estão vendo aqui que eu faço um eixo, ou seja, eu faço basicamente metade da forma que eu quero criar. Essa forma sempre vai ser uma forma circular, tá? Ela sempre vai ser uma forma que vai dar um giro, ok? Então, você não consegue fazer muita coisa além desse tipo de forma. E que uso você pode dar para ela? Você pode fazer um copo, você pode fazer vasos, objetos decorativos, você pode fazer balaústre de guarda-corpo, né? Aquelas torres de guarda-corpo. Você pode fazer lâmpadas e por aí vai. Ela tem um uso até que variado, tá? Mas ela se limita a esses objetos que têm uma forma de círculo, né? Então, pensa naqueles pés, aqueles balaústres realmente de guarda-corpo mais personalizados, né? Então, aquilo dali é justamente a gente pode fazer com essa ferramenta aqui. Para a gente mostrar aqui, exemplificar com mais exatidão, eu agora não vou fazer mais um retângulo.
eu agora vou fazer... Aqui eu vou desenhar um copo, né? Vou fazer um copo aqui realmente. Então, vou colocar aqui, ó, 0,30. Vou fazer um copo gigante, tá, pessoal? É só para a gente ter um nível de grandeza aqui, ó. Então, vou fazer aqui uma forma mais personalizada, né, do copo. Ó, então aqui eu tenho justamente o que, ó, meu desenho. Eu fiz uma forma fechada aqui, sempre tem que estar em forma fechada, tá? E esse meu copo aqui vai estar com esse eixo aqui. Quando eu dou um concluir, olha só que bacana, a gente já fez aqui um copo, né? Ele não está transparente ainda, mas é basicamente um copo. Você pode desenhar também, vou desenhar aqui um vaso, por exemplo. O vaso, ele basicamente segue a mesma lógica. Eu faço aqui metade daquele meu vaso, né, do que eu quero aqui fazer. Vou utilizar aqui a forma de arco, tá? E vou fazer a parte de cima dele aqui, ó, dessa forma aqui. Quando eu faço isso, eu venho aqui e fecho essa minha forma, né? Ficou um vaso bem feinho. Esse vaso aqui, no caso, ele está fechado, né? Então, para que eu faça essa abertura dele, eu preciso justamente fazer aqui a minha forma aqui, né? Ele pode ter só o contorno do vaso. Então, quando eu faço essa forma aqui, o que geralmente a gente faz? A gente utiliza o offset, né? Eu já fiz todo o meu contorno aqui que eu queria, agora eu vou utilizar o offset aqui. Para quem já mexeu no AutoCAD vai ter mais familiaridade, mas para quem não mexeu, o offset, que é o deslocamento, basicamente eu desloco e faço uma cópia ou não de qualquer elemento que eu queira. Então, ó, eu venho aqui com ele ativado. Eu tenho aqui, ó, deslocamentos, 1 metro. Quando eu passo aqui o mouse na minha linha, ó, ele já dá a previsão de para onde vai aquela minha linha, tá? Quando eu dou um clique, ele copia. Se eu desmarcar essa opção aqui de copiar, ó, e vou utilizar agora nesse retângulo aqui, nessa linha aqui no caso, ela só desloca, tá? Inclusive ela desuniu aqui com esse elemento, tá? Então ele só arrasta. Se você tiver com linhas aqui unidas, tá? Isso não é uma boa ideia, tá? Só se você realmente for deslocar todas de uma vez. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Offset, vou colocar o deslocamento 0,03, ou seja, 3 centímetros. Vou colocar aqui nessa minha linha e dou um clique, tá? Lembrando de marcar o copiar aqui de novo, certo? Para ele copiar aqui. E aí você fala, pô, Danilo, mas se for um objeto mais difícil, né, que tem várias linhas e tal, o que é que eu faço? Você vai fazer isso aqui, ó. Ó a dica de ouro. Você vai passar o mouse em cima da linha, vai verificar para onde é que ela está indo. No caso, eu quero que seja para dentro. E aí, soltei o mouse, tá? Soltei o mouse aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou digitar, vou teclar aqui uma vez a tecla Tab, ó. Quando eu faço isso, todas as minhas linhas apareceram aqui. Eu agora dou um clique no meu mouse e todas as linhas copiaram para cá, certo? Então aqui eu posso fazer justamente o fechamento, né? Com a linha. E aqui também. E aí eu dou um concluir. Caso você esqueça, que geralmente a gente esquece, né? Tipo, tem essa linha aqui do eixo, a gente não vê que a nossa figura está aberta, né? Mas não se preocupe, o Revit ele sempre vai avisar para você, ó. Quando eu dou um concluir, ele diz aqui, de laranjinha, ele marca aqui de laranjinha, onde é que a minha forma está aberta. Eu venho aqui e fecho e dou um concluir. E aí agora eu tenho aqui o meu vaso aberto, certo? Dessa forma aqui. Então é para isso que serve a ferramenta de revolver. Se você fosse fazer, por exemplo, aqueles balaustres, né, de guarda-corpo, você utilizaria essa mesma lógica aqui. Tá utilizando a ferramenta de linha, a ferramenta de arco, né, para fazer. Só para quem não está muito familiarizado, a ferramenta de arco eu dou um clique em um ponto, dou um clique em outro, e aí ele começa a fazer o meu arco aqui, ó. E aí quando eu dou o terceiro clique, né, eu arrasto aqui, ó. Quando eu dou o meu terceiro clique, ele fecha aqui o meu arco. Aí eu digito ESC 2 vezes e aí posso desenhar qualquer outro objeto que eu quiser. Beleza, pessoal? Então, só para a gente encerrar aqui, tá, pessoal? A última coisa, que é o diferencial dessa ferramenta, tá? É que, como vocês podem ver aqui, ela é uma ferramenta circular, tá? Ela gira em torno de um eixo. Mas tem outras coisas também, ó. Por exemplo, eu posso fazer ela deslocada aqui desse eixo. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Ela vai fazer
digamos assim, uma abertura aqui. No que eu não desenhei, tá? Ela ficou com essa abertura. Obviamente a figura ela sempre vai ficando maior. Sempre ela vai fazer um círculo perfeito. Então ela não vai gerar em uma elipse, por exemplo, tá? Então aqui é o seguinte. Outra coisa também eu posso definir o ângulo, tá? Que essa minha rotação vai fazer. Como vocês viram, é um perfil que ele gira em torno de um eixo. Então, esse perfil ele gira 360 por padrão, que aí ele faz a nossa figura fechada aqui. Quando eu coloco aqui, por exemplo, 180, ele vai fazer metade daquele vaso, tá? Só para vocês entenderem que tem outras possibilidades para você mexer nessa ferramenta também, tá? Então aqui, por exemplo, posso colocar 90 para 180, ele vai fazer um quarto aqui daquele vaso, entendeu? Então vai depender do uso que você vai querer fazer utilizando esse recurso aqui da ferramenta, tá? Mas não se prendam apenas no que eu falei aqui, em copos, vasos, enfim, você tem total liberdade para entender, tá? Como é que funciona a ferramenta. E isso sempre vai depender. Uma dica que eu dou aqui para vocês, pessoal, é justamente do seguinte. Até hoje, quando eu vou modelar coisas novas, eu sempre fico testando as ferramentas. Então não tem exatamente uma fórmula mágica. A gente faz o que é mais conveniente para a gente. Você pode modelar e desenhar certas coisas com a extrusão, ou com mesclagem, ou como eu mostrei aqui para vocês, o revolver. Então você pode fazer um cilindro com essas 3 ferramentas. Você vai ver qual vai ser a mais prática na hora, dependendo do que você está modelando, tá? A gente pode modelar infinitas coisas aqui no Revit, então vai depender do uso, tá? E dito isto, pessoal, fica por aqui nossa aula. Na nossa próxima aula, a gente vai ver uma das melhores ferramentas, tá? Que é a ferramenta de varredura, tá? Eu até digo que ela é a melhor, porque ela tem muito mais versatilidade para fazer outras coisas, tá? Além do que a gente já viu. Então ela pode substituir a ferramenta de extrusão, ela pode fazer muito mais além do que a ferramenta de mesclar e a ferramenta de revolver também, tá? Ela meio que consegue fazer o que todas essas aqui não conseguem, tá? Então, na nossa próxima aula, você vai verificar comigo essa ferramenta. Até mais, pessoal, e valeu!